Olá, bem-vindos ao podcast do canal Questões da Ordem Concursos. Vamos falar sobre a Lei 14.365 de 2022 do Estatuto da Advocacia da OAB. A advocacia obteve importante conquista com a publicação da Lei 14.365 de 2022, que atualiza o Estatuto da Advocacia, a Lei 8.906 de 1994. Entre as principais novidades trazidas pelo dispositivo estão a ampliação da pena do crime de violação das prerrogativas do advogado, a garantia do pagamento de honorários de acordo com o previsto pelo Código do Processo Civil, a regulamentação da figura do advogado associado e a ampliação do direito à sustentação oral de advogados e advogadas. Da atividade de advocacia, artigo 1º. Esta lei altera as leis nº 8.906, de 4 de julho de 1994, Estatuto da Advocacia, e 13.105, de 16 de março de 2015, Código do Processo Civil, e o Decreto-Lei número 3.689, de 3 de outubro de 1941, do Código do Processo Penal, para incluir disposições sobre a atividade privativa de advogado, a fiscalização, a competência, as prerrogativas, as sociedades de advogados, o advogado associado, os honorários advocatícios, os limites de impedimento ao exercício da advocacia e a suspensão de prazo no processo penal. Artigo 2º. O advogado é indispensável à administração da justiça. Parágrafo 1º. No seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função social. Parágrafo 2º. No processo judicial, o advogado contribui na postulação de decisão favorável ao seu constituinte, ao convencimento do julgador, e seus atos constituem munus público. Parágrafo 2º-A. No processo administrativo, o advogado contribui com a postulação de decisão favorável ao seu constituinte, e seus atos constituem munus público, incluído pela Lei nº 14.365, de 2022. Comentamos. Na esfera administrativa, destaca-se a importância do advogado e da advogada para a atuação em processo administrativo e em processo legislativo e na produção de normas. Parágrafo 3º. No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações nos limites desta lei. Artigo 2º-A. O advogado pode contribuir com o processo legislativo e com a colaboração de normas jurídicas, no âmbito dos poderes da República. Artigo 4º. Lembrando que não estamos tratando dos artigos que não tiveram alterações, por exemplo, o artigo 3º. Por isso, estamos indo direto ao artigo 4º. São nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas. Parágrafo único. São também nulos os atos praticados por advogado impedido, no âmbito do impedimento, suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia. Artigo 5º. O advogado postula em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. Parágrafo 1º. O advogado, afirmando urgência, pode atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-la no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período. Parágrafo 2º. A procuração para o fórum em geral habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais em qualquer juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais. Parágrafo 3º. O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término deste prazo. Parágrafo 4º. As atividades de consultoria e assessoria jurídicas podem ser exercidas de modo verbal ou por escrito,
a critério do advogado e do cliente, e independe de outorga de mandato ou de formalização por contrato de honorários, incluído pela Lei nº 14.365, de 2022. Comentamos, ampliou-se o mandato e a contratação de serviços advocatícios de forma tácita, ou seja, nas atividades de consultoria e assessoria jurídica, inclui-se a exigência de formalidades para estabelecer o vínculo contratual. Dos direitos do advogado, artigo 6º. Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Foi reformulado o parágrafo único, novo parágrafo único. As autoridades e os servidores públicos dos poderes da República, os serventuários da Justiça e os membros do Ministério Público devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas a seu desempenho, preservando e resguardando de ofício a imagem, a reputação e a integridade do advogado nos termos da lei. Redação dada pela Lei nº 14.365, de 2022. Artigo 7º. São direitos dos advogados. Inciso 1. Exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Foi retirado o inciso 2, que dizia ter respeitada, em nome da liberdade, de defesa e do sigilo profissional, a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, de seus arquivos editados, de sua correspondência e de suas comunicações, inclusive telefônicas ou afins, salvo caso de busca ou apreensão determinada por magistrado e acompanhada de representante da OAB. Fica vetado o inciso 9A e fica valendo o inciso 10. Usar da palavra pela ordem em qualquer tribunal judicial ou administrativo, órgão de deliberação coletiva da administração pública ou comissão de parlamento de inquérito, mediante intervenção pontual e sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação aos fatos, a documentos ou às afirmações que influam na decisão. Este inciso foi reformulado. Comentamos o alargamento da prerrogativa no uso da palavra pela ordem para alcançar também a esfera administrativa, incluídos os casos das comissões parlamentares de inquérito. Foram retirados. Parágrafo 1º. Não se aplica o dispositivo nos incisos 15º e 16º. A linha 1, aos processos sob o regime de segredo de justiça. A linha 2, quando existirem nos autos documentos originais de difícil restauração ou ocorrer circunstância relevante que justifique a permanência dos autos no cartório, secretaria ou repartição, reconhecida pela autoridade em despacho motivado, proferido de ofício mediante representação ou a requerimento da parte interessada. A linha 3, até o encerramento do processo, ao advogado que houver deixado de devolver os respectivos autos no prazo legal e só o fizer depois de intimado. E parágrafo 2º, o advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou desacato puníveis qualquer manifestação de sua parte no exercício de sua atividade em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB pelos excessos que cometer, só reiterando que foram retirados. Comentamos. No segundo parágrafo anteriormente, apenas a palavra desacato foi declarada inconstitucional por conflitar com o crime de desacato ao servidor público. Porém, nessa atualização da lei, todo o segundo parágrafo foi retirado. Parágrafo 2º-B. Poderá o advogado realizar sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações. Inciso 1.
recurso de apelação. Inciso 2, recurso ordinário. Inciso 3, recurso especial. Inciso 4, recurso extraordinário. Inciso 5, embargos de divergência. Inciso 6, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência ordinária. Comentamos: amplia o direito à sustentação oral de advogadas e advogados. Parágrafo 6º-D. No caso de inviabilidade técnica quanto à segregação da documentação, da mídia ou dos objetos não relacionados à investigação, em razão da sua natureza ou volume, no momento da execução da decisão judicial de apreensão ou de retirada do material, a cadeia de custódia preservará o sigilo no seu conteúdo, assegurada a presença do representante da OAB, nos termos dos parágrafos 6º F e 6º G deste artigo. Comentamos: segundo o Código Penal, no seu artigo 158-A, considera-se a cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir do seu reconhecimento até o descarte. Parágrafo 6º-E. Na hipótese de inobservância do parágrafo 6º-D deste artigo, pelo agente público responsável pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão, o representante da OAB fará o relatório do fato ocorrido, com a inclusão dos nomes dos servidores, dará conhecimento à autoridade judiciária e o encaminhará à OAB para a elaboração de notícia-crime. Parágrafo 6º-F foi vetado, 6º-G vetado, 6º-H vetado. Parágrafo 6º-I. É vedado ao advogado efetuar colaboração premiada contra quem seja ou tenha sido seu cliente, e a inobservância disso importará em processo disciplinar que poderá culminar com a aplicação do dispositivo no inciso 3 do caput do artigo 35 desta lei, sem prejuízo das penas previstas no artigo 154 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, do Código Penal. Comentamos: a nova lei veda a colaboração premiada de advogada e advogado contra seus clientes. Parágrafo 14. Cabe privativamente ao Conselho Federal da OAB, em processo disciplinar próprio, dispor, analisar e decidir sobre a prestação efetiva do serviço jurídico realizado pelo advogado. Parágrafo 15º. Cabe ao Conselho Federal da OAB dispor, analisar e decidir sobre os honorários advocatícios dos serviços jurídicos realizados pelos advogados, resguardado o sigilo nos termos do capítulo 6º desta lei e observando o dispositivo no inciso 35 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Redação dada pela Lei nº 14.365, de 2022. Comentamos: assegura o pagamento de honorários de acordo com o previsto pelo Código de Processo Civil nos termos da decisão recente da Corte Especial do Supremo Tribunal de Justiça. Parágrafo 16º. É nulo, em qualquer esfera de responsabilização, o ato praticado com violação da competência privativa do Conselho Federal da OAB prevista no parágrafo 14 deste artigo. Redação dada pela Lei 14.365, de 2022. Artigo 7º-B. Constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado previsto nos incisos 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 7 desta lei. Pena: detenção de 2 a 4 anos e multa. Redação dada pela Lei 14.365, de 2022. Comentamos:
O aumento da pena para os crimes de violação das prerrogativas profissionais, cujos reflexos práticos estão no aumento do prazo prescricional de 3 para 8 anos, com base na pena máxima em abstrato. E a restrição da possibilidade de acordos despenalizantes, pois viabiliza a transação penal e o acordo de suspensão condicional do processo, já que ultrapassa o tempo de detenção possibilitada para esses acordos, como era anteriormente. Da inscrição. Artigo 9º. Para inscrição como estagiário é necessário. Parágrafo 5º. Em caso de pandemia ou em outras situações excepcionais que impossibilitem as atividades presenciais declaradas pelo poder público, o estágio profissional poderá ser realizado no regime de teletrabalho ou de trabalho à distância em sistema remoto ou não, por qualquer meio telemático, sem configurar vínculo de emprego à adoção de qualquer uma dessas modalidades. Parágrafo 6º. Se houver concessão pela parte contratante ou conveniada de equipamentos, sistemas e materiais ou reembolso de despesas de infraestrutura ou instalação, todos destinados a viabilizar a realização da atividade de estágio prevista no parágrafo 5º deste artigo, essa informação deverá constar expressamente do convênio de estágio e do termo de estágio. Da Sociedade de Advogados. Artigo 15º. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia na forma disciplinada nesta lei e no regulamento geral. O parágrafo 8º, vetado. Parágrafo 9º, vetado. O parágrafo 10. Cabem no Conselho Federal da OAB a fiscalização, o acompanhamento e a definição de parâmetros e de diretrizes da relação jurídica mantida entre advogados e sociedades de advogados ou entre escritório de advogados, sócios e advogado associado, inclusive no que se refere ao cumprimento dos requisitos norteadores da associação sem vínculo empregatício autorizada expressamente neste artigo. Parágrafo 11º. Não será admitida a averbação do contrato de associação que contenha, em conjunto, os elementos caracterizados de relação de emprego previstos na Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Parágrafo 12º. A Sociedade de Advogados e a Sociedade Unipessoal de Advocacia podem ter como sede, filial ou local de trabalho, espaço de uso individual ou compartilhado com outros escritórios de advocacia ou empresas, desde que respeitadas as hipóteses de sigilo previstas nesta lei e no Código de Ética e Disciplina. Artigo 16º. Não são admitidas a registro nem podem funcionar todas as espécies de sociedades de advogados que apresentem forma ou características de sociedade empresária, que adotem denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que inclua como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. Parágrafo 2º foi reformulado. Revisado, o impedimento ou a incompatibilidade em caráter temporário do advogado não o exclui da sociedade de advogados à qual pertença e deve ser averbado no registro da sociedade, observado o disposto nos artigos 27, 28, 29 e 30 desta lei e proibida, em qualquer hipótese, a exploração de seu nome e de sua imagem em favor da sociedade. Redação dada pela Lei 14.365, de 2022. Artigo 17º-A. O advogado poderá associar-se a uma ou mais sociedades de advogados ou sociedades unipessoais de advocacia, sem que estejam presentes os requisitos legais de vínculo empregatício para a prestação de serviços e participação nos resultados,
na forma do Regulamento Geral e de provimento do Conselho Federal da OAB. Comentamos. Regulamenta a figura do advogado associado, assegurando a autonomia contratual interna dos escritórios de advocacia. Artigo 17º-B. A associação de que trata o artigo 17º-A desta lei dá-se-á por meio de pactuação de contrato próprio, que poderá ser de caráter geral ou restringir-se a determinada causa ou trabalho e que deverá ser registrado no Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial tiver sede a sociedade de advogados que dele toma parte. Parágrafo único. No contrato de associação, o advogado sócio ou associado e a sociedade pactuarão as condições para o desempenho da atividade advocatícia e estipularão livremente os critérios para a partilha dos resultados dela decorrentes, devendo o contrato conter, no mínimo, inciso 1, qualificação das partes com referência à inscrição no Conselho Seccional da OAB competente. Inciso 2, especificação e delimitação do serviço a ser prestado. Inciso 3, forma de repartição dos riscos e das receitas entre as partes, vedada a atribuição da totalidade dos riscos ou das receitas exclusivamente a uma delas. Inciso 4, responsabilidade pelo fornecimento de condições materiais e pelo custeio das despesas necessárias à execução dos serviços. Inciso 5º, prazo de duração do contrato. Do advogado empregado, artigo 18º. A relação de emprego na qualidade de advogado não retira a isenção técnica nem reduz a independência profissional inerentes à advocacia. Virou parágrafo 1º, o que era antes parágrafo único, que dizia: o advogado empregado não está obrigado à prestação de serviços profissionais de interesse pessoal dos empregadores, fora da relação de emprego. Parágrafo 2º. As atividades do advogado empregado poderão ser realizadas a critério do empregador em qualquer um dos seguintes regimes. Inciso 1, exclusivamente presencial, modalidade na qual o advogado empregado, desde o início da contratação, realizará o trabalho nas dependências ou locais indicados pelo empregador. Inciso 2, não presencial, teletrabalho ou trabalho à distância, modalidade na qual, desde o início da contratação, o trabalho será preponderantemente realizado fora das dependências do empregador, observado que o comparecimento nas dependências de forma não permanente, variável ou para participação em reuniões ou em eventos presenciais, não descaracterizará o regime não presencial. Inciso 3, misto, modalidade na qual as atividades do advogado poderão ser presenciais no estabelecimento do contratante ou onde este indicar, ou não presenciais, conforme as condições definidas pelo empregador em seu regulamento empresarial, independentemente de preponderância ou não. Parágrafo 3º. Na vigência da relação de emprego, as partes poderão pactuar, por acordo individual simples, a alteração de um regime para o outro. Artigo 20º. A jornada de trabalho do advogado empregado, quando prestar serviços para empresas, não poderá exceder a duração diária de 8 horas contínuas e a de 40 horas semanais. Este item foi reformulado. Dos horários advocatícios. Artigo 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Parágrafo 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos parágrafos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º
6º-A, 8, 8-A, 9º e 10º do artigo 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, do Código do Processo Civil. Parágrafo 8º. Consideram-se também honorários convencionados aqueles decorrentes da indicação de cliente entre advogados ou sociedade de advogados, aplicada a regra prevista no parágrafo 9º do artigo 15º desta lei. Artigo 22º-A. Fica permitida a dedução de honorários advocatícios contratuais dos valores acrescidos, a título de juros de mora, ao montante repassado aos estados e aos municípios na forma de precatórios, como complementação de fundos constitucionais. O parágrafo único foi vetado. Artigo 24º. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extraordinária. Insolvência civil e liquidação extrajudicial. Parágrafos 1º e parágrafo 2º não foram alterados. Parágrafo 3º foi alterado, incluído pela Lei 14.365, de 2022. Nos casos judiciais e administrativos, as disposições, as cláusulas, os regulamentos ou as convenções individuais ou coletivas que retirem do sócio o direito ao recebimento dos honorários de sucumbência serão válidos somente após o protocolo de petição que revogue os poderes que lhe foram outorgados ou que noticie a renúncia a eles, e os honorários serão devidos proporcionalmente ao trabalho realizado nos processos. Parágrafo 4º não foi alterado. Parágrafo 5º. Salvo renúncia expressa do advogado aos honorários pactuados na hipótese de encerramento da relação contratual com o cliente, o advogado mantém o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado nos processos judiciais e administrativos em que tenha atuado, nos exatos termos do contrato celebrado, inclusive em relação aos eventos de sucesso que porventura venham a ocorrer após o encerramento da relação contratual, incluído pela Lei 14.365, de 2022. Parágrafo 6º. O distrato e a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, mesmo que informalmente celebrados, não configuram renúncia expressa aos honorários pactuados, incluído pela Lei 14.365, de 2022. Parágrafo 7º. Na ausência do contrato referido no parágrafo 6º desse artigo, os honorários advocatícios serão arbitrados conforme o disposto no artigo 22 desta lei. Artigo 24º-A. No caso de bloqueio universal de patrimônio do cliente por decisão judicial, garantir-se-á ao advogado a liberação de até 20% dos bens bloqueados para fins de recebimento de honorários e reembolso de gastos com a defesa, ressalvadas as causas relacionadas aos crimes previstos na Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, Lei de Drogas, e observado o disposto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, incluídos pela Lei 14.365, de 2022. Parágrafo 1º. O pedido de desbloqueio de bens será feito em autos apartados e permanecerão em sigilo mediante a apresentação do respectivo contrato. Parágrafo 2º. O desbloqueio de bens observará, preferencialmente, a ordem estabelecida no artigo 835 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, do Código do Processo Civil. Parágrafo 3º. Quando se tratar de dinheiro em espécie, de depósito ou de aplicação em instituição financeira, os valores serão transferidos diretamente para a conta do advogado ou do escritório de advocacia responsável pela defesa, incluído pela Lei nº 14.365, de 2022. Parágrafo 4º.
Nos demais casos, o advogado poderá optar pela adjudicação do próprio bem ou por sua venda em asta pública para satisfação dos honorários devidos nos termos do artigo 879 e seguidos da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, do Código de Processo Civil. Parágrafo 5º. O valor excedente deverá ser depositado em conta vinculada ao processo judicial, também incluído pela Lei nº 14.365, de 2022. Artigo 26º. O advogado subestabelecido com reserva de poderes não pode cobrar honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o subestabelecimento. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese de o advogado subestabelecido com reserva de poderes possuir contrato celebrado com o cliente. Das incompatibilidades e impedimentos. Artigo 28º. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades. Parágrafo 3º. As causas de incompatibilidade previstas nas hipóteses dos incisos 5º e 6º do caput deste artigo não se aplicam ao exercício da advocacia em causa própria, estritamente para fins de defesa e tutela de direitos pessoais, desde que, mediante inscrição especial na OAB, vedada a participação em sociedade de advogados, incluído pela Lei 14.365, de 2022. Parágrafo 4º. A inscrição especial a que se refere o parágrafo 3º deste artigo deverá constar no documento profissional de registro na OAB e não isenta o profissional do pagamento da contribuição anual, de multas e de preços de serviços devidos à OAB, na forma por ela estabelecida, vedada a cobrança em valor superior ao exigido para os demais membros inscritos, incluído pela Lei 14.365, de 2022. Do Conselho Federal. Artigo 51. O Conselho Federal compõe-se, inciso 1, dos conselheiros federais, integrantes das delegacias de cada unidade federativa. Inciso 2, dos seus ex-presidentes, na qualidade de membros honorários vitalícios. Parágrafo 3º. Na eleição para a escolha da diretoria do Conselho Federal, cada membro da delegação terá direito a um voto, vedado aos membros honorários vitalícios. Este parágrafo foi vedado. Artigo 54. Compete ao Conselho Federal. Inciso 19. Fiscalizar, acompanhar e definir parâmetros e diretrizes da relação jurídica mantida entre advogados e sociedades de advogados, ou entre escritório de advogados sócios e advogado associado, inclusive no que se refere ao cumprimento dos requisitos norteadores da associação sem vínculo empregatício, incluído pela Lei 14.365, de 2022. Inciso 20º. Promover, por intermédio da Câmara de Mediação, a arbitragem, a solução sobre questões atinentes à relação entre advogados sócios ou associados e homologar, caso necessário, quitações de honorários entre advogados e sociedades de advogados, observado o disposto no inciso 35º do caput do artigo 5º da Constituição Federal, incluído pela Lei 14.365, de 2022. Do Conselho Seccional. Artigo 58. Compete privativamente ao Conselho Seccional. Inciso 17º. Fiscalizar, por designação expressa do Conselho Federal da OAB, a relação jurídica mantida entre advogados e sociedades de advogados e o advogado associado em atividade na circunscrição territorial de cada seccional, inclusive no que se refere ao cumprimento dos requisitos norteadores da associação sem vínculo empregatício, incluído pela Lei 14.365, de 2022. Inciso 18º.
promover, por intermédio da Câmara de Mediação e Arbitragem, por designação do Conselho Federal da OAB, a solução sobre questões atinentes à relação entre advogados sócios ou associados e os escritórios de advocacia sediados na base da seccional e homologar, caso necessário, quitações de honorários entre os advogados e sociedades de advogados, observado o disposto no inciso 35º do caput do artigo 5º da Constituição Federal, incluído pela Lei 14.365 de 2022. Do processo na OAB, disposições gerais, artigo 69. Todos os prazos necessários a manifestações dos advogados, estagiários e terceiros nos processos em geral da OAB são de 15 dias, inclusive para interposição de recursos. Parágrafo 1º foi substituído para: nos casos de comunicação por ofício reservado ou de notificação pessoal, considera-se dia do começo do prazo, primeiro dia útil imediato ao da juntada aos autos do respectivo aviso de recebimento. Das disposições gerais e transitórias. Artigo 85 foi reformulado para: o Instituto dos Advogados Brasileiros, a Federação Nacional dos Institutos dos Advogados do Brasil e as instituições a eles filiadas têm qualidade para promover perante a OAB o que julgarem do interesse dos advogados em geral ou de qualquer de seus membros. Como as alterações no Estatuto da Advocacia da OAB também afetaram o Código de Processo Civil e o de Processo Penal, segue as adulterações realizadas nos mesmos. Do Código do Processo Civil, artigo 3º-A, Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código do Processo Civil, passa a vigorar com as seguintes alterações. Parágrafo 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos parágrafos 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no parágrafo 8º deste artigo. Parágrafo 8º-A. Na hipótese do parágrafo 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios, ou o limite mínimo de 10% estabelecido no parágrafo 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. Parágrafo 20º. O disposto nos parágrafos 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 8º, 8º-A, 9º e 10º deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial. Comentamos: assegura o pagamento de honorários de acordo com o previsto pelo Código de Processo Civil nos termos da decisão recente da Corte Especial do Supremo Tribunal de Justiça. Do Código de Processo Penal, artigo 4º, o Decreto-Lei de 3.689, de 3 de outubro de 1941, do Código de Processo Penal, passa a vigorar acrescido do artigo 798-A. Artigo 798-A. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, salvo nos seguintes casos. Inciso 1. Que envolvam réus presos nos processos vinculados a essas prisões. Inciso 2. Nos procedimentos regidos pela Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. Inciso 3. Nas medidas consideradas urgentes, mediante despacho fundamentado do juízo competente. Parágrafo único. Durante o período a que se refere o caput deste artigo, fica vedada a realização de audiências e de sessões de julgamento, salvo nas hipóteses dos incisos 1, 2 e 3
do caput deste artigo. Comentamos: este artigo prevê as férias dos advogados na área criminal, suspendendo os prazos processuais penais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, como aplicado nos recessos forenses das demais esferas jurídicas, salvo exceções previstas no próprio artigo 798-A, como, por exemplo, em processos que envolva réu preso. Este foi mais um podcast do canal Questões da Ordem Concursos, e não deixe de nos acompanhar também no YouTube.